Olá, e mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida. Agora em setembro, fazendo 3 meses já o podcast. Gente, o tempo está voando e eu quero agradecer a audiência, todos vocês aí ligadinhos, tá? No canal. Espero que vocês compartilhem, curtam, vamos divulgar sobre esses temas tão importantes, sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, tudo que possa estar te levando a uma expansão da consciência, a se cuidar, a, sabe, se priorizar. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no canal. Fiquem ligadinhos aí, me ajudem a compartilhar. E hoje, nosso podcast está muito importante, imperdível, hoje com uma convidada muito especial, que há tempos eu já entrevistei ela na TV, a gente estava relembrando aqui, e ela aceitou novamente o convite. Ela é uma querida, uma profissional excelente aqui de Londrina, então eu pedi para ela vir falar comigo sobre esse tema depressão, autocuidado, sobre suicídio. Bem-vinda, Alexandra, tudo bem? Obrigada, tudo bem, é um carinho estar com vocês, dividir um pouco do meu tempo de informação de qualidade. Isso aí, obrigada mesmo por ter aceito esse convite. Desde que eu comecei o podcast, eu já estava pensando nesse assunto, que eu acho um tema importante, a gente saber, principalmente, o que é depressão, Alexandra. Importante da gente esclarecer. É um foco no que não deu certo, no passado e na perda. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer? Não ficar com aquele jeito depreciativo a cada ciclo de vida, a cada fase. Né? Arrumar uma atividade produtiva, com dinheiro ou sem, atividades do cotidiano, porque damos passos, perdemos algumas coisas para ganhar outras. A vida é feita de alternâncias, né? Nem sempre é tudo do jeito que a gente imagina. E você acha que então são as frustrações do dia a dia, as coisas que a mente acreditou que seria verdade e não são, que levam a pessoa a ter a depressão? A sua relação está muito importante. Quando a gente perde alguém, num caso de morte, de separação, o mundo ao entorno, o mundo ao redor, fica desinteressante. Mas quando a pessoa já vem adoecida, parece que ela acredita que o que acontece hoje vai acontecer sempre. E fica aquela dor de que não importa o que eu faça, eu era produtiva, eu não sou mais, eu era bonita, eu não sou mais. Então, não é o mundo externo que fica pobre por um tempo. É o mundo interno e todas as conexões que ela vai fazendo. Ela perde a autoestima, ela perde um autocuidado, né? E ela vai acreditando que a vida teria que ser de um jeito que não dependa dela, é isso? Ou depende? Depende dela, mas ela acha que teria que ser, dependesse das outras pessoas, talvez. Perfeito, Dani. Ela se ocupa do ideal. Isso. E nós temos que fazer um real possível. O que a gente faz hoje, a gente só sabe se vai dar certo ali na frente. Porque a gente vê a vida em videotape, depois que ela já passou. Depois que passa, a gente fala, nossa, deveria ter feito assim, assado. Mas nem sempre, no momento, a gente não teve boas ideias e tal, atitudes, né? Na verdade, a gente tem que ter calma, paciência, resiliência. E são coisas que tá faltando hoje em dia. Empatia, se preocupar com o outro. Vocês estavam conversando aqui agora. Quando a gente ajuda o outro, faz pro outro, a gente se ajuda, a gente fica melhor. Porque a gente está se doando. Nós viemos por esse mundo para servir. Não ser servidos. Então, quando a gente não sente que as coisas não estão dando muito certo, já fica deprimido, já pensa em suicídio. E você deve lidar com muitas situações, né? No seu consultório, lá na sua clínica. Você trabalha em Londrina. Como você escolheu a sua profissão? Você é de Londrina? Conta um pouquinho pra gente também da sua história. Estou aqui há 25 anos, vim para fazer faculdade e fui ficando. Londrina é uma cidade muito afetiva. É uma delícia aqui também. Nos acolhe de braços abertos. Então, eu vim de uma família estruturada, que o valor era, faça o que você quiser, mas faça com amor e com resultado. Então, ali no ensino médio, tive uma professora muito legal, que deu aula de psicologia, fomos visitar uma comunidade terapêutica, e ali eu sabia
que... Já escolheu. Exatamente. Ou fui escolhida também. Você sentia quando mais criança que você seria psicóloga ou não? A gente nem sabe o que quer fazer, a gente sabe o que não quer fazer. É verdade. Ali pelas tantas, com 17 anos, a gente tem que optar. Sim, né? aí você acabou optando e deu certo. Foi uma profissão que você hoje acolhe e faz muito bem, né? A gente trabalha para transformar vidas, né, Dani? Tá Sim. com a mão estendida para quem quer se olhar, se perceber, melhorar, encontrar-se. Porque tem dores que são evitáveis. E o inevitável, que é estar acordado todos os dias e não servir ao destino biológico de uma planta. Né? Nós sabemos quando vamos nascer e não sabemos como vamos morrer. Então, a gente inventa uma vida. Sim. E você, por que você acha que hoje a tendência está assim, tem aumentado a tendência de suicídio, não tem diminuído, só tem aumentado? Você acha que a mente, por conta da vida moderna, da internet, o que você recomenda e você acha? Quais sinais de identificação também para as famílias verem esse podcast e falarem, gente, meu filho está com alguns sinais? Perfeito. Vamos contextualizar e daí vamos falar com as pessoas, né? Como é que ela pode identificar em si mesmo e no mundo ao entorno. Sendo mãe, sendo filho, sendo chefe, sendo amigo. Nós estamos recém-saídos de uma pandemia, de um confinamento, né? Onde a morte era nossa vizinha conhecida. Então, a tecnologia, ela é muito valiosa. É o que nos permite estar aqui nessa boa conversa. Mas ela não pode ser exclusiva, né? Para o humano, esse contato com o outro, na presença, no corpo a corpo, faz toda a diferença. Então, como tivemos um período em que não tinha válvula de escape, né? Não tinha futebol, não tinha academia, não tinha como visitar a família. Exatamente. A gente teve que se reinventar e olhar para dentro. Quem tinha bom relacionamento valorizou. Quem tinha relacionamento ruim se separou, né? Quem tinha uma boa profissão foi investir, trabalhar. Quem não tinha teve que se movimentar. Então, nós estamos ainda reinventando os protocolos. Como diz o Guimarães Rosa, né? Nosso querido escritor, o que a vida pede é coragem. Porque tá difícil viver mesmo. Por que as pessoas estão desistindo da vida? Porque tá puxado, né? Eu acho assim. E também tem que ter muita coragem mesmo para tudo na vida, né? E resiliência e mudar as formas de viver, porque as coisas estão mudando muito rápido mesmo. Então, assim, procurar ajuda de um profissional como você, quando tá sentindo uma tristeza exagerada, porque tem a diferença, né, de tristeza e depressão. Você sabe me explicar isso? Perfeito. A tristeza é o que marca o encontro com o nosso futuro. Nós estabelecermos objetivos e valorizar o que a gente já possui. Né? Por exemplo, você tem teu outro trabalho, você está aqui, tem coisas que você ainda quer almejar, vai plantar para poder colher. Mas aquele percurso eu consegui. Quando a gente fala de depressão, já é uma doença, né? Temos algumas situações, poucas, que são da genética, né? Uma alteração bioquímica, que se com medicação a pessoa vive muito bem. 15 dias que ela está medicada, parece que ela vive normal. E algumas alterações hormonais. Mas a maioria das situações diz respeito dessas pequenas frustrações, do encontro com as nossas perdas, né? Falando de crises, né? Por exemplo, eu deixo de ser um bebê para ser uma criança maior. Sim. Aí eu deixo de ser uma criança maior para ser um adolescente. Depois para ser um adulto. Então, cada etapa dessa, como você ia dizendo, tem frustrações. Tem. E se eu passo por aquelas, eu estou mais apta para estar na próxima fase. Aí você pergunta, quais são as dicas? Como é que eu posso perceber no meu familiar, no meu pai, no meu filho? Primeiro, isolamento, né, por mais de 15 dias, crise de choro, a sensação de que a vida está nublada, que está opaca, que está cinza. Então, isso pode ser coincidente com uma época, com vários transtornos? Claro que pode. Mas a gente tem que pôr atenção. Quem está com a gente precisa ser observado e vigiado.
Mas nem sempre. Às vezes a pessoa parece que está bem, está feliz e ela acaba se matando. Ninguém percebeu, às vezes. Eu não sei, eu tenho uma colega que aconteceu isso com ela, é uma colega próxima. Eu me encontrei com ela alguns dias antes dela cometer e, assim, eu fiquei pensando, não teve nada, assim, eu percebi que ela estava transtornada. Na verdade, não era mais ela mesma. Parece que ela estava com uma personalidade meio alterada. Sabe, eufórica até demais. E eu acho que isso tudo que é exagero também, uma pessoa que está meio fora do equilíbrio. Para mais, né? Para mais, também Ao ponto mais. É uma ansiedade extrema, talvez, e pode levar também a um pensamento suicida, né? A gente tende a valorizar enfermidades, inflamações, algo que um exame mostra mais do que as dores da alma, as dores imaginárias. São mais difíceis de detectar, né? Muito mais. E quem efetivamente concretiza, né? Parece que você perdeu a sua amiga, ela se despediu desse mundo, é um ato dor, né? Algo de um conflito interno que eu não consegui conciliar, que eu prescindi da vida. Então, como é silencioso, vai agindo muito sutilmente. A pessoa, às vezes, passa um dia bom, faz o ritual, e, às vezes, ela não conseguiu pedir ajuda, né? Ela não conseguiu gritar o que ela precisava. É por isso que tem momentos específicos que a gente tem que pôr atenção. Talvez 3 tipos de suicídio. Na adolescência, né? Quando a gente está formando a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, fazendo travessia. Então, às vezes, a adolescente faz ali um ato que é um pedido de ajuda mal formulado, né? Um acidente, droga, bebida, que se põe em risco. Nossa, eu, graças a Deus, nunca pensei nisso, né? Eu estou falando desse assunto porque eu tive conhecidos próximos, assim, que aconteceu. Mas eu sempre atraí coisas assim na minha vida, mas eu mesma, graças a Deus, nunca. Mas o adolescente, ele tem realmente uns pensamentos mais complicados, querem ser aceitos, né? Ou então... Pelo grupo, para além da família. Chamar atenção. Relacionamento. Daí ama demais, tudo que é demais. Crias, né? Então, pode causar... na adolescência, acho que os principais objetivos que causam mesmo essas coisas de relacionamento, de frustrações de amizade, não aceitação, então bullying, né, também. Perfeito. A pessoa, às vezes, se põe em risco e, às vezes, faz um pedido formal de ajuda. Pede para a família, eu quero terapia, eu quero ir num médico. Hoje em dia já é muito possível isso, né? Graças a essa boa conversa aqui que a gente está tendo e as possíveis informações que a família pode administrar. Sim. A pessoa tem que perceber e procurar ajuda profissional, né? E medicamentosa também, se for o caso. De um médico psiquiatra também, né? Isso. Então, na adolescência, fazemos esse trabalho a 4 mãos. Família, chefe, amigo. Tem que pôr o adolescente junto em observação. Levar para terapia, levar para o médico. Aí passa, né? Na idade mais madura, não sei, talvez seja o caso da sua amiga, tem pessoas que têm uma vida emocional, às vezes, precária, né? Foi por causa de uma pessoa, de um homem lá que, nossa, nem vale a pena. Eu falo, gente... É a mesma coisa de alguém tirar a vida de outro por conta também de relacionamento. Eu não aceito isso tá acontecendo ainda em pleno 2023, sabe? Ainda continua e está aumentando os casos de, inclusive, feminicídio e tudo. Matando, né? Tanto matar o outro como tirar a própria vida. São 2 atos que não dá para aceitar de jeito nenhum. É o pecado maior que existe. Se existe pecado, eu acho que é esse, né? A ideia é que a gente passe pelas situações difíceis para passar delas. Olha, eu perdi meu pai 4 dias depois de voltar a trabalhar, Alexandra. Não teve jeito. Vida de adulto, né? E você tem que enfrentar, sabe? Eu tinha uma filha pequena, ela tinha 4 anos quando ele se foi. E assim, foi de repente também, a gente nunca espera isso. E eu não tive, eu enfrentei, falei, vamos que vamos, a gente tem que batalhar, sabe? Só que tem pessoas que a gente sabe que não conseguem ser assim tão fortes, tão, né, que se reinventa, que todo mundo fala para mim que eu me reinvento, estou sempre estudando, me mexendo. Eu acho que isso que falta para as pessoas, elas estarem aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, frequentando lugares,
se apoiando, um grupo de network, que nem eu participo de um grupo das mulheres que eu vou no WW, no JN. Mas é porque tudo que eu fiz, eu estudei por mim mesma, sabe? Para resolver meus problemas e meus conflitos. Buscava se trabalhar e melhorar. Fui umas vezes em terapia antes do casamento que eu tive, que falaram para eu ir, eu fiz. Ela deu conselhos para eu não me casar, acabei me casando do mesmo jeito. A gente tem que fazer teste de realidade. Daí não adianta, se você quer fazer um negócio, faz, minha filha, você vai pagar para ver. Né? Porque quando a gente fica cego, né, não enxerga aquela realidade, às vezes tem que passar pela situação mesmo. E a crise faz com que a gente aprenda com os erros e faça uma melhor escolha ali na frente, não é? O que você passou te prepara para o momento atual. Então, acho que falta isso para as pessoas. Parece que elas são muito frágeis. Qualquer motivo é motivo, né? Então, por isso que eu queria estar abordando esse tema. Esse mês é o mês da prevenção do suicídio, é o Setembro Amarelo. Você sabe por que esse mês? Eu também acabei não pesquisando. Eu sei que tem alguma coisa ligada a um caso que eles estipularam esse mês, né? Exatamente. Eu acho que até por nós não podermos falar, porque dá ideia mesmo, né? Algumas pessoas têm um cunho de entender o porquê, o início do caso, mas de verdade está do nosso lado, né? De verdade está acontecendo na nossa frente. Mas eu acho que isso tem que ser mudado, tem que ser falado, porque, gente, mas falado e orientado mais isso nos lugares, nas escolas. Está se falando palestras em ambientes assim, em empresas. Eu acho que é muito camuflado, muito assim, todo mundo finge que não está acontecendo. Não é assim, gente. Quando a gente está querendo mudar essa realidade, a gente tem que falar mais, não é? Até porque o objetivo da terapia, né, da igreja, do nosso encontro aqui é dividir a angústia, dar nome para um conflito e organizar o que está fora do lugar. O que são os grupos de risco, pensando nisso que você está colocando? Esses jovens, neném, né, que daí não tem um desejo, um tesão, ou no trabalho, ou no estudo, ou no relacionamento, a vida vai ficando sem sentido, tá? Ou aquelas pessoas que não trabalham há 5 anos, mais ou menos. Que veio vindo capenga e daí não consegue ter um hobby, né? Participar de um grupo, estudar alguma coisa. E eu acho que uma coisa importante é a internet também, né? Porque você põe lá que está triste hoje. O algoritmo vai te apresentando mais coisas sobre aquela tristeza. E ele não tem sentimento. Então, ele prende você naquela maré e a gente vai imaginando. O outro tem muito, eu tenho pouco. Sim. Ou o que eu preciso fazer para chegar ali parece fácil. Então, a depressão tem um pouco disso. A pessoa pensa em muita coisa e não pensa em nada. E é muita comparação também, né? Exato. Esse é o erro da nossa geração hoje, é a comparação. E eu postei um vídeo esses dias falando que na neurociência explica sobre a inveja. Por exemplo, você olha uma pessoa ali feliz fazendo uma festa, um churrasco e tal, aí você fica, ai, desgraçado, eu trabalho tanto, ele tá lá curtindo. E aí isso gera no nosso cérebro algo assim, ela não tá gostando de churrasco, de festa, então não vamos afastar mais ainda. Quando você respeita, admira ou aplaude uma pessoa, também, isso o cérebro identifica no organismo como algo bom, ele vai te dar mais disso. Então, a gente atrai situações, tudo é atração, sabe? Também, eu estudo muito essas coisas. Exatamente. Eu tenho muito ido por essa área, assim, que faz sentido para mim. Então, começa com a comparação, daí se sentindo mal, se sentindo feio, às vezes se sentindo pobre. O outro tem, eu não tenho. Aí, a minha vida não... Por que eu tô aqui, então? Aí fica se questionando. Então, leva todos esses pensamentos, talvez. E aí vai lá e se joga da ponte. E isso não pode. A gente tem que, sei lá, as igrejas, as religiões e todos nós teremos que nos unir. Unir forças. No coletivo, talvez a gente não se sinta tão só. E isso, unir forças de todo mundo, sabe? Em prol desse objetivo. A própria TV, começar a falar mais, a rádio, os podcasts. Então, é por isso que eu quis trazer esse assunto. Mas... A depressão é um dragão que se alimenta de pensamento negativo e da mente
físico sem movimentar e a mente para criar. Né? Então, o que você está dizendo não é frescura, é muito sério, é um gatilho que pode acarretar em coisas gravíssimas, né? A pessoa está tão para dentro, ela está tão para baixo. O que o outro vive não é estímulo para ele chegar lá. Eu não vou conseguir. O que eu passo agora é o que vou passar amanhã e depois da manhã e daqui 3 meses. Então, a gente, né? Você fala assim, vamos buscar um grupo, vamos buscar terapia, vamos buscar médico. Sim, precisamos, mas às vezes a pessoa não tem força. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é família, né? O que eu não devo falar para o meu filho, para o meu pai? Levanta dessa cama, né? Que frescura. Tem que dizer, é uma doença, tem tratamento, eu vou te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Dando remédio na boca, contando as caixinhas. Levando para o terapeuta. Levando na terapia, né? Por quê? Essas pessoas que se jogam da ponte, se enforcam, elas têm tanta pulsão de morte que elas não têm nem coragem de fazer isso. Se lançam, né, numa situação. E tem aquelas pessoas que estão deprimidas e tentam. Tem aquelas pessoas que se despedem da vida e quem fica? Como é que é perder alguém que a gente ama? As pessoas não podem ficar tão focadas nas cartinhas, né? Porque aquela pessoa desistiu. Então, quem fica tem que pensar, ele não conseguiu, né? E eles, talvez, no imaginário da gente, culpem. Você não soube me amar, você não soube me ajudar. E de verdade é a própria pessoa que não conseguiu. Que ela se vitimiza. E aí ela sempre põe a culpa no outro. Que aí vem o autocuidado, o amor próprio. Que é você cuidar do seu corpo, praticar uma atividade física dentro das suas possibilidades, com as questões financeiras. Começa fazendo o seu melhor hoje com o que você tem disponível. Que é o Cortella fala, né? Isso, faça o seu melhor hoje dentro do disponível. E não ficar achando culpados. Minha mãe não me ama, meu pai não sei, me abandonou. Tem pessoas que conseguem ressignificar muito bem as suas vidas. Elas usam isso para impulsionar elas a melhor. Agora tem pessoas que não conseguem. Mas aí ela sempre vai achar um culpado. Ela sempre vai falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Se escraviza, né? Se escraviza. E, então, assim... Mas ainda existe algo mais sério, porque a nossa sociedade está doente, tanto desses assassinatos e coisas entrando nas escolas também, coisas perigosas acontecendo. Eu acho que estamos mesmo no meio fim dos tempos mesmo, que, né, que a gente não sabe para onde isso ainda vai levar, mas vai ter que chegar uma hora que nós vamos ter que ter uma paz, né? Viver em paz, com tranquilidade. Eu penso nisso, eu quero um futuro melhor para mim, para minha filha, né? Para as futuras gerações. O que eu posso plantar? O que eu posso plantar e assim, a gente pode estar até pensando mais para frente, falando mais vezes esse assunto, indo fazer palestras em alguns lugares, né? Acho bem legal a gente fazer essa corrente aí. Do bem. Sobre esse assunto, né? Para estar orientando. E às vezes a pessoa que está mal não sabe quão mal ela está. Né? Gente, não é não uma gripe. Tem consciência de nada, né? É muito inconsciente. Por isso que a terapia resolve medicação ajustada naqueles primeiros momentos. Olha, e essa perguntinha aqui, gente, eu tô dando uma olhadinha aqui, porque é muita coisa. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir lembrar tudo? Minha memória também já não tá... mas como a psicanálise pode ajudar na prevenção e tratamento das dores da alma? Você chamou de dores da alma, achei bem interessante, porque realmente é uma dor da alma, né? É da mente da parte espiritual da pessoa mesmo, né? Porque quando é fora da gente, você tem um trabalho ruim, você troca de trabalho, né? Você não está satisfeito naquele país, você vai para outro país. Mas quando é de dentro, acompanha a gente para onde a gente vai. Então, são os vazios que vão dando após algumas conquistas, após algumas situações, decepções, mas também o bom. Por exemplo, você queria estar aqui nesse estúdio gravando esse podcast. Você se planejou para isso, né? E ninguém
ninguém capota na subida. De repente a gente atinge um nível de sucesso, entende o que deseja, e daí parece que dá um vazio. Mas será que eu já conquistei tudo? Será que a vida, né, já foi generosa comigo? Eu tenho que tecer outros e novos projetos. Tudo, é sempre em frente, né? Não temos tempo a perder, igual, né, lá o Renato Russo falava já naquela época. Ele era muito depressivo, né? Exato. E ele falava. Exato. Mas ele fazia música, né? Mas ele tinha assim, não temos tempo a perder, gente. Realmente, ainda somos jovens, estamos jovens. Então, realmente, a gente está muito imaturo ainda. Nós temos que evoluir, tanto mentalmente, e sempre se ressignificar, se reinventar. Não deu certo aqui, por quê? Quando fecha uma porta, abrem-se outras oportunidades, janelas, portas. A gente não pode acreditar. Olha, só tem essa opção na minha vida. E muita gente é assim. Eu sei que eu não posso citar nomes aqui, porque, né, gente, não vamos falar de ninguém, mas eu conheço pessoas assim, que não deu certo, situações, e vão se frustrando, e vão ficando meio deprimidos. Tem que fazer novas escolhas. Exato. Sabe? É que quando acontece o suicídio, às vezes a gente não está no lugar certo, no momento certo. Né? 90% disso poderia ser evitado. Por que o CVV funciona? Como você falou para mim que poderia ser evitado? Como? Porque, por exemplo, o CVV, quando a gente faz aquele atendimento telefônico, né? 188, são pessoas treinadas a escutar. Mas eu acho que nenhum deles liga para isso. Pessoa em desespero, por isso que a gente tem que divulgar. Às vezes não consegue pensar. Mas no desespero, a pessoa vai tentar alguma coisa que seja no silêncio. Então, numa grande maioria de vezes, a gente não tem que impedir a pessoa na ação. É só escutar aquele sofrimento, fazer entender e tirar o foco daquela angústia, né? Então... Há um momento de desespero que a pessoa cega ali, né? Então, ela precisa de um... É passageiro. É 188 o número? 188. O CVV é o Centro de Valorização à Vida, né? Porque o que é a ideia? Fazer terapia como prevenção. Né? Não é redução de danos. Depois que a Inês está morta, não adianta falar que ela ia morrer. E quanto tempo de tratamento, em média? Olha, Dani, é muito subjetivo, né? Tirar da crise é fácil, porque você já, né? A pessoa já pediu ajuda, você está com a mão estendida e ela começa a se entender, se escutar. Mas acho que o processo de estabilidade emocional vem com o suporte da família, com a terapia, com a atividade física, né? Quanto de rede de apoio que você tem. Mas também é querer sair daquilo, né? Quando você está numa situação ruim, você fala, eu quero sair o mais rápido possível. Depois que foi para o fundo do poço, tem que começar a subir. Sim. Começou a perceber ali, vai procurando ajuda de todos os lados. Faz uma atividade física, procura uma psicóloga, um tratamento medicamentoso com um médico, um amigo, alguém, um parente. Gente, isso todo mundo tem que fazer suas escolhas e tentar sair dessa o mais rápido possível. Gente, é comportamento de risco. Geralmente a pessoa foi noticiando ao longo do tempo, né? Bebe, usa droga, doente, se endivida, se põe em risco, pequenos acidentes, né? Quebra uma perna, desafia o perigo para encontrar o limite. Né? E tem também esse adoecimento, como eu ia dizendo, pelas vitórias. O Freud tem um texto que eu sempre falo, que é arruinados pelo êxito. Como que as pessoas, às vezes, adoecem porque destroem as suas próprias vitórias. Né? Como assim? Não entendi. Eu estou vendo o caos ao redor. Né? As pessoas com dificuldade, com problema financeiro, com filho doente, pais adoecendo. E, de repente, eu estou decolando. Né? Seu programa tem sucesso, você está num emprego legal. Então, a gente quase que fica culpado por estar bem, né? Gente normal inventa novos projetos. Chega num lugar, pensa, agora eu quero chegar em outro, em outro, em outro. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que estar sempre reorganizando. Um exemplo de tristeza. Perder os pais, porque vemos, você perdeu o teu, né? Uma morte, mas assim, a gente vê os pais envelhecendo. São perdas diárias, às vezes doenças demenciais. Isso é uma tristeza,
né? Perdeu situações difíceis. Exatamente. Como que eu vou fazer? Difíceis. Como que eu vou fazer? Eu vou para Miami? Eu vou sair para o lado? Vou para as Maldivas? Ninguém dá risada numa situação dessa. Ninguém gostaria de passar por isso, né? Mas é inevitável. Só não passa por isso quem não tem família. É verdade. E nós temos. Então, são as contingências. Eu tenho que quebrar aquele espelho que eu acho que é de cristal para ir ao encontro das pessoas, de melhores escolhas. E às vezes a gente não tem força para isso. Por isso que precisa de uma equipe, de ajuda. Geralmente, com a terapia, a pessoa vai entender por que ela ficou tão focada na falta, onde é que ela errou a ponto de não suportar essa dor e desistir dela mesma, né? Não se cuidar. O que é o autocuidado? É você levantar todos os dias e fazer geralmente as mesmas coisas. Verdade. Ó, vamos só dar uma conversada aqui, uma pausa pra gente, já que estamos falando de autocuidado, de beleza, de autoestima, de autocuidado. Passa aí pra nós, Flash. Eu fui um evento essa semana lá de um livro que eu participei do JN. E aí eu fui lá no salão da Vanessa, ali pertinho de casa mesmo. Põe o vídeo lá pra gente ver, Flash. E ela fez uma make maravilhosa. Nossa, eu falei, nunca tinha me visto tão bonita. Então é bem legal a gente procurar isso, gente. Um dia vocês não estão muito legal, vão lá, se maquiam, dentro das suas possibilidades. Né? Hoje tem muitas mulheres se apoiando. Olha que linda que fiquei. A Vanessa lá e a Kátia. Hoje foi a Kátia que fez meu cabelo. Ela fez uma argiloterapia, porque eu não sei, eu ando com muita caspa. Eu também tenho uma pele oleosa e eu não sei se a alimentação também exagerei. Aí ela fez pra mim uma argiloterapia. Essa foi a make que a Vanessa fez. Olha que linda, gente. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de se cuidar, sabe? Isso já nasci assim. Então, da minha personalidade, a minha sorte que eu sou assim. Muito difícil eu ficar triste, graças a Deus. Eu tenho as tristezas realmente que fazem parte da vida, mas eu tento ali me animar dentro disso. Sou uma pessoa muito alegre pra cima. Eu acho que a alegria é uma frequência alta que todos nós precisamos. Ela transforma nossas vidas e cocria coisas boas. Então, é sempre alegria, sabe? Sempre tá em alto astral. Um beijo para as meninas lá, então. E também falar dessa unha aqui. Olha, eu já tô mais de 20, 30 dias com essa unha lá da Nails to You. As meninas amanhã eu vou lá ter que refazer. É uma unha em gel. Prática pro dia a dia também, ó. Vocês que querem ter essa vida corrida igual a minha aí, que trabalha e não tem tempo para nada. Eu fiz essas unhas aqui, muito legal. A durabilidade, amanhã eu vou lá retocar, porque já passou de 30 dias. E falar de exercício físico também, onde eu estou fazendo minha aula de hidroginástica. Eu adoro hidroterapia, que eu dava aula. Exercícios físicos. Eu falo, meu corpo já não é o mesmo, tá? Porque nosso corpo, ele vai caindo tudo, metabolismo, vai só diminuindo, gente. Fala assim, cada ano a gente tem que se superar mais, né? Então, escolhi uma atividade física. Eu gosto muito da hidroginástica, lá na escola Natação Avance. Daqui a pouquinho acho que vai colocar aí na telinha também a escola de natação Avance, ali na Arthur Thomas. Tem aula de hidroginástica, eu faço aula lá com o pessoal, a maioria é terceira idade, mas não é só para terceira idade não, gente. É todos nós, eu gosto muito da água, né? Então eu escolhi isso para mim, mas pode ser academia, musculação, pode ser beach tênis, sei lá, gente. Vocês escolham dentro da sua realidade uma coisa para fazer, porque infelizmente não dá para fazer tudo. Se a gente tiver uma vida maravilhosa aí, que a gente não precisa fazer mais nada na vida, só fazer exercício também pode, mas não é sempre a nossa realidade. Então escolhe uma coisa e faça uma massagem relaxante, que eu acho que eu ajudo muito os meus pacientes também com questão a depressão, fazendo a fisioterapia, as massagens que tira as dores também da alma e do corpo, né, Alexandra? Mas um beijão lá pro pessoal da Escola de Natação Avança. E voltando aqui agora, eu acho que é isso que me motiva. Tem dias que você realmente não está tão bem, que o corpo não ajuda muito, as dores do corpo mesmo, no dia a dia. Aí você praticar uma atividade física, um alongamento, uma caminhada no lago, sabe? Tem opções hoje, as pessoas estão tendo mais consciência depois da pandemia. Esse é o objetivo, isso, não é? Tomar consciência. Tomar consciência da sua vida, que você é responsável por ela, ninguém mais é responsável pela sua própria vida. Perfeito, a vida é de quem a porta. Então, curso de férias, aula de desenho, maquiagem, massagem, fisioterapia, a vida vai chamando.
Por mais tristeza que você tenha, a vida vai chamando. Vai. E a gente não pode passar do passado para o futuro. Não dá, Tem que gente, ter daqui pra foco frente. no aqui e agora. No aqui e agora. O mais importante é o aqui e agora. Eu pratico meditação. A minha mente era muito acelerada, assim, de ansiedade. Meditação é ótimo. Eu já fui bem pancadinha. Não, eu já me coloquei em risco em algumas situações, Alexandre, se for pensar. Sei, por porque conta não desliga. ser impulsivo, de querer muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu estou tentando ser uma pessoa mais focada, também a maturidade, eu também sou mãe, então a nossa cabeça muda bastante. Outros também. ciclos, né? Outros ciclos, e você também prioriza. E quando você tem um filho, você se preocupa, você tem a... Você não é mais dono da sua vida, você também tem que pensar também que você, né, tem um outro ser que depende da gente. Quem é mãe sabe. Então, eu amadureci bastante. E eu sempre tive problemas com relacionamentos amorosos. E eu já tive divórcio, então eu já tive vários problemas sérios que se fosse pensar em coisa, a gente... São perdas, né, São que a gente tem. perdas. E assim, só que eu sou uma pessoa feliz, hoje eu estou feliz comigo mesma. Acho que esse é o grande caminho das pessoas serem felizes com elas, tendo filho ou não, casando ou não. Cada um é um, ninguém é igual a ninguém, não é legal falar isso? É, você que se identifica com o que a Dani está dizendo, né? Eu perdi meu pai, eu tenho separação, algumas coisas da profissão eu já conquistei, outras eu ainda quero conquistar. Então, a gente perde a ilusão de quem a gente era, mas dá chance para que novos passos sejam dados. Então, repito, né, você ter uma criança fez com que você se mexesse. Sim. Né? Você ter o teu trabalho faz com que você... eu quero carinho, dou primeiro carinho. Eu quero intimidade, dou primeiro intimidade. Quero confiança, dou primeiro confiança. Então, repito, vocês vão saber identificar os comportamentos, né? Quando está isolado, porque você passou por tudo isso, mas, né? Hoje eu tenho que levantar. As pessoas estão se isolando, Alexandra. Eu tenho essa sensação. E depois da pandemia, piorou. As amizades não são as mesmas. O comportamento, assim, de ajuda ao próximo, eu percebi que deu uma boa diminuída. Eu estou falando por mim, não sei, posso estar errada. Olha, você quer conhecer alguém, ninguém está afim de conhecer ninguém, sabe? Não tem tempo, elas sempre falam isso, só no virtual. Eu acho que isso tem deixado as pessoas muito solitárias também. Eu acho que isso é muito importante. Por isso a busca de tanta terapia, de fisioterapia, de tudo. pelas tensões, né? Nós começamos a perceber que o computador, o virtual, não dá conta. Porque temos que sentir o cheiro, o abraço, sentidos, né? a respiração. Eu e você aqui, quando você começa a falar, visão. eu recuo, né? Então, a interação. Exatamente. Então, as pessoas estão querendo novamente sentir isso. Os congressos estão voltando a ser presenciais. Grupos. Nós estamos aqui, nós duas, depois desse tempo de live, né? De tanto rearranjo. A tecnologia auxilia muito, mas você se relacionar com o robô, você se relacionar com o computador, você está deixando de compartilhar o tempo presente. Né? E isso não é só se isolar, ficar no quarto o final de semana inteiro. É deixar de sorrir, é deixar de participar de um almoço, é deixar de compartilhar alguma coisa legal. Então, a pessoa vai perdendo o brilho, ela vai ficando com a vida cinza. Então, qual que é o nosso papel como amigo, como chefe? Né? Nunca os chefes orientaram tanto que as pessoas façam psicoterapia. Né? Porque é aquilo que é do corpo, a pessoa pode levar um atestado, mas a gente não tem essa referência no dia a dia. Né? Se o funcionário adoece, né? A empresa perde, ele perde. Então, é tratar isso ad eterno. É um trabalho que não pode ser terceirizado. Só você pode fazer, e todos os dias, e mais um dia, e para sempre. E você tem que se amar acima de tudo. Não criar expectativa nas pessoas também, que elas são falhas. O ser humano é volúvel, é falho, ela muda de ideia. Então, por exemplo, eu tive uma decepção no final do ano com uma amiga muito íntima, chegada, a gente saía sempre, de repente teve um mal-entendido, zicou tudo. Fiquei muito chateada, parecia que eu tinha perdido um namorado, porque eu estava assim, acostumada com a amizade. Daí, o que eu falei? Não, isso é um sinal de que eu tenho que
me valorizar mais, vou fazer amizade de network, vou conhecer gente nova, Por isso estou aqui, porque nós não podemos depender as pessoas de muletas, de pessoas que nos levem nos lugares, não. Você quer ir no lugar, você vai, você faz, você escolhe. Se não está legal a companhia daquela pessoa, você já muda, já se afasta. Se você Toma providências. Toma providências, observa se a pessoa está sendo sincera, se ela não está sendo sincera, a gente tem que raciocinar, gente. Nossa mente, né? A gente tem inteligência. Então, assim, olha, se você já observa que a pessoa não é aquela que você está com expectativa daquilo, porque muitas vezes a gente cria na nossa mente, né? Ai, o imaginário. O imaginário. Ai, aquele homem, ai, meu Deus. Muito do virtual diz disso, né? Do que eu imagino que o outro é e do que eu posso ser. Mas precisa de encontro real. Precisa de reciprocidade. Em carne e osso. Né? Reciprocidade também. Hoje eu sou a favor assim, você chegou para a pessoa, você já fala o que você quer, o que você não quer, se você, né, já expõe tudo ali. Não é mais fácil ser verdadeiro, real, de ficar levando em banho-maria e tal. A pessoa perde anos ali esperando uma coisa, depois dá tudo errado. Eu acho que pior do que ter, né, se ferrado de verde e amarelo é não ter vivido e não ter tentado. Mas em cada época... Todo mundo vai levar um fora, viu, gente? É normal. Em cada época da vida, a gente tem ambições, interesses diferentes. Por isso que precisa se conhecer. Né? Temos que dar chance para o novo, para o outro, para nós mesmos. Mas, em não dando certo, toma outro rumo, se cuide. E, Alexandra, o que é esse livro que você trouxe? Mostra pra gente, fala um pouquinho dele aí, que você trouxe um livro, você falou que queria falar dele. Bem, vamos fazer um breve resumo e vamos falar do livro. Acredito, né, que nós estamos aqui hoje para que as famílias, para que você que está passando por isso, identifique que estágio que você está ou que possa ajudar a pessoa que está ao seu entorno, um vizinho, um conhecido, um funcionário. Então, nós estamos falando que a depressão é um dragão que se alimenta de pensamento negativo e falta de atividade física e mental. Né, que a cada ciclo de vida nós temos que promover ações, cursos, própria terapia, entendimento de quem eu sou para ir para a próxima etapa. Então, nós estamos chamando muito intensamente a atenção que, às vezes, os movimentos são silenciosos e que a depressão mal curada, não tratada, pode acarretar num suicídio, tá? Então, para quem está mal, vai tentar entender. Por onde que eu posso começar a buscar ajuda? Escuta, terapia, um médico, apoio da família, a igreja, o próprio CVV, né, que é 188, Centro de Valorização à Vida. Eles são treinados para lidar com essas questões emocionais. E quando a pessoa está em desespero, não consegue pensar, eles conseguem, né, junto com a pessoa, tirar o foco daquilo. A última coisa, a terapia serve para autorregulação, autoconhecimento e a gente tentar projetar outros projetos. Algumas portas eu abri, outras eu não consegui. Mas ainda assim, eu posso trilhar. O suicídio, ele se dá na adolescência com muita importância de ser olhado, porque é quando a pessoa está constituindo sua identidade, se envolve em acidentes, términos de namoro, que a família precisa ficar atenta, tá? Pessoas que já vêm de um percurso precário, igual a Dani falou, algumas perdas, algumas separações, algumas mudanças, porque a gente sempre tem que estar se adaptando. E terceiro, quando as pessoas estão muito adoecidas cronicamente, né, irreversivelmente, e os cuidados paliativos hoje, né, faz com que a pessoa possa não sofrer tanto e tenha um mínimo de qualidade de vida, porque viver muito e mal é complicado. Tem que fazer tratamentos paliativos e tendo um conforto, né, dentro do possível ali da doença, né, um cuidado que puder fazer dentro daquilo, um Parkinson. Eu tenho pacientes com Parkinson, acamados, são bem complexos, né. Isso, e a família é tomada. Família. E o próprio paciente também, porque viver com dor é terrível, e por isso que tem os tratamentos. Vários tratamentos juntos, né? Fono, fisioterapia, psicólogo, tudo junto. Só que, infelizmente, tudo isso custa muito dinheiro, muito caro, e nem sempre isso é possível. Então, né, muitas pessoas não têm condições financeiras de estar fazendo um bom tratamento, tem tudo isso. Mesmo um bom tratamento psicológico.
Eu acho que isso é um limitante grande, assim, para as pessoas, talvez, não procurarem tanto, né? Eu acho que tem as clínicas escolas, os postos de saúde, para quem não tem Mas condição, e múltiplas escolhas, né? Não, sim, tem que achar uma solução. Não pode já colocar um empecilho aí do dinheiro. Exatamente. E quando você pergunta do livro, né? Tô mostrando certo, Dani? Tá, põe mais lá pra frente. Ai. Nós temos a querida Ana Beatriz Barbosa, que é conhecida de todos. Eu adoro ela. E ela Sério que é dela esse livro? É dela. Eu vou lá pegar pra ler. E ela faz, assim, orientações muito pertinentes, fala com o leitor. Ela não fala para profissionais, ela fala para qualquer um. Então, acho que dá, né, ela está revolucionando o modo de fazer tudo, né? Eu gosto muito, sigo ela. Ela fala tudo, um conjunto de coisas ali, corpo, mente, espírito. Ela tem falado muito hoje do espírito, né? Exatamente. Que é o nosso tema então. do podcast. Que a vida tem que fazer sentido. Sim. E isso é dado de maneira individual. Tem o outro, que quando a gente vai ficando adulto, a gente tem menos expectativas sobre o outro. E mais missão e responsabilidade de fazer. Em vocês. Foquem em vocês mesmos, em se melhorarem. Por quê? Vocês vão acabar atraindo coisas boas. As oportunidades vão aparecer, os relacionamentos vão ser melhores. Quando você percebe algum relacionamento abusivo, algum relacionamento exagerado em alguma coisa, vocês já têm que procurar ajuda também, se afastarem e tentarem, né, resolver essas situações também de relacionamentos abusivos. Também é bom a gente falar um pouco disso aí também, né? Então, porque diz da baixa estima da pessoa, né? Por que dentre tantas pessoas você foi escolher o violento, o grosseiro, o que não compartilha as vitórias, as dificuldades? Então, o objetivo do tratamento. Eu acho que foi o que você falou, chegamos num extremo. E agora estão voltando, eles estão fazendo vídeos, eu já vi na internet, no Instagram, dos homens falando para serem mais cavalheiros, ficarem do lado da rua lá, não deixar a mulher, sabe? Tem todo aí na frente da escada, sim, ter esses comportamentos, sabe? De homem com mulher, de ser humano, de autocuidado com, né? Eu acho que a gente tem que voltar a época de antigamente, porque eu acho que foi ficando muito assim. Muita bagunça e não dá certo, né? Já chegamos no limite já. Porque ali pelas tantas não tem tanta coisa para viver. É compartilhar a vida. E as mulheres... Saber conviver, né? Exatamente. As mulheres estão ficando muito autoritárias e os homens não sabendo como se comportar. As mulheres também ficaram muito independentes e aí também trata o homem mal, como se fosse um nada. Não é bem assim. Temos que cada um tem sua parcela de responsabilidade, de ajuda, né? Os relacionamentos, e a vida tem os altos e baixos mesmo, mas elas têm que também, os casais se reinventando, né, ali dentro do seu dia a dia. Todos os dias. Um trabalho individual e do casal. Né? Você só se relaciona porque é inteiro. Então, agora mais para a gente terminar já nosso papo, que está muito legal, passou muito rápido, você não achou? Muito! Passa tudo tão rápido, inclusive esse ano está passando muito rápido. Deixa um recadinho aí pra gente e me fala também que você vê que vai ser daqui 5 anos a sua vida, o que você vai querer estar fazendo. Me conta um pouquinho daqui dos seus projetos, talvez futuros, e um recado aí para os familiares e para as pessoas, um recadinho final. Tá. O meu objetivo maior é estar com a mão estendida para pessoas que querem se tratar, se conhecer e ter resultado, ter uma virada aí de ciclo de vida saudável, né? Como é que se faz isso? Se debruçando todos os dias sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas potências. Então, o meu atendimento é clínico e o futuro, daqui 5 anos, é a gente fazer muito mais disso que nós estamos fazendo, né? Pensar em algo. Essa coisa de equipe, de multidisciplina, porque sozinho a gente não faz nada e está levando informação de qualidade para todos, né? Palestras, cursos. Esquecemos aqui de deixar também o contato da Alexandra, gente. Quem quiser estar com dúvidas, alguma coisa aí que vocês quiserem estar perguntando para ela, vocês podem estar entrando em contato lá, a psicóloga, o Instagram dela, @AlexandraLeite. Tá? E ela entra em contato com ela, aí você que
tá assistindo o podcast aí, que ficou com alguma dúvida, querem estar conversando com ela, podem estar procurando ela, então, no Instagram, tá? Tem mais alguma... Podem mandar dicas, questionamentos, dúvidas, nós estaremos aí para responder, né? O que eu quero dizer? Que a pessoa tem que se responsabilizar por ela. Ah, mas meu filho não vai buscar ajuda, mas meu marido não está bem, mas minha filha não quer. Vá você. Vá você para aprender a lidar, porque quando uma pessoa da família vai, todo o resto se posiciona. Isso é muito bom falar. Né? A maioria das dificuldades que a gente tem é porque não entendeu quem é, onde é que está e para onde vai. Se é um problema com o filho, com o marido, com alguém da sua família, é um problema seu também, né? Então, você tem que ir atrás mesmo. Quem tem mais força porque você busca ajuda e contamina o resto. Pela sua família, pelo seu entorno, né? Pela sua vida. Então, gente, qualquer dúvida, aqui nós não vamos ter tempo para a gente falar. A gente falou eu trouxe até mais coisas para falar, mas na hora, assim, a gente conversando, um bate-papo, né? Mas gostei muito, achei muito, né? Não foi legal? Foi natural. E espero que tenha agregado aí um pouquinho na vida de vocês. E quem quiser estar vindo aqui falar sobre assuntos de saúde, assuntos aí novos que estão chegando aí, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. E nós vamos ter que evoluir junto. Então, esse podcast é para isso, tá? Para você vir aqui falar, contar suas superações também de vida, de empreendedorismo, a gente impulsionar as pessoas a se cuidarem, né, tanto mentalmente quanto fisicamente. Eu acho que esse é o objetivo principal aqui do nosso podcast. Gente, é isso então, muito obrigada mais uma vez, e venha mais vezes, vamos falar em outros assim, assuntos, e vamos pensar em outras coisas, e vamos combinar mais pra frente. Um grande beijo para todos, e até a próxima. Beijão, gente. Beijos. Tchau, tchau.